Muito boa noite, seja muito bem-vindo a este nosso momento de reflexão, este momento de encontro com o nosso divino. Este momento dedicado a aprimorar os nossos conhecimentos, praticar a nossa conexão com o nosso divino e alimentar a nossa alma, o nosso espírito, com bons conteúdos, a fim de que todos nós possamos evoluir neste caminho do bem. Aqui não estamos fazendo pregação nenhuma, apenas utilizamos do Evangelho segundo o Espiritismo do livro Pão Nosso para corroborar as nossas reflexões. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Gê, tudo bem contigo? Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, Sandro. Tudo bem com você? Tranquilo, sereno. Iniciamos aí mais uma semana, com as graças de Deus, né? Uma semana que por aí tá bem geladinha, como você falou. Nossa, bem geladinha mesmo. Mas o nosso coração tá quentinho, né? Verdade, verdade. Com Jesus e os guias espirituais aqui presentes. Verdade. Posso fazer a prece inicial? Por favor. Então vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus, Mestre amado, irmão bondoso, caridoso, que nos proporciona o início de mais uma semana e mais uma oportunidade de vivenciarmos os seus ensinamentos e buscarmos ser um pouquinho melhores a cada dia, nos baseando nos exemplos que Jesus nos deixou em sua breve passagem aqui pela nossa terra, e a qual devemos seguir e nos espelhar para nos aproximarmos um pouco do que é esperado de nós por Deus, em seu infinito amor, bondade e misericórdia. Agradecemos também a espiritualidade amiga que se encontra aqui presente conosco, os nossos anjos guardiões, os nossos mentores espirituais, e também aos irmãos desencarnados que podem estar próximos a nós, perdidos ainda na erraticidade, ainda tentando encontrar-se, que eles também possam ser agraciados e beneficiados pelas luzes que serão emitidas, irradiadas nos nossos lares hoje. Que os nossos corações sejam suavizados, sejam tocados pela benevolência divina, e que nossa alma encontre um pouco de consolo com os ensinamentos que serão ministrados nessa noite. Abençoa, Senhor Jesus, nosso estudo, e que a espiritualidade amiga aqui presente possa nos ajudar, nos intuindo, nos fortalecendo, nos conduzindo para esse estudo. Que assim seja. Que assim seja. Maravilhosa prece. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Hoje nós temos a leitura dos itens 3, 4, 5 e 6. Eu vou fazer a leitura do item 3 e do item 6. No item 4 e 5 também fala sobre alguns preceitos e ensinamentos de Jesus quanto à humildade. Então está bem dentro do assunto do capítulo item 3, e só para não ficar muito longo, nós não vamos ler o 4 e o 5. Item 3. Desculpa o título. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Naquela ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus então chamou uma criança e, colocando-a no meio deles, respondeu: em verdade, eu digo a vocês que todo aquele que não se assemelhar à simplicidade e à pureza dessa criança não entrará no reino dos céus. Porém, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como essa criança será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome uma criança como essa é a mim que estará recebendo. Nos ensinamentos propostos por Jesus, o princípio da humildade é a condição essencial para a felicidade prometida aos eleitos do Senhor. E ele resumiu assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Jesus usa uma criança como exemplo de simplicidade de coração e diz: todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como essa criança será o maior no reino dos céus. Ou seja, terá uma vida futura mais feliz todo aquele que não tiver nenhuma pretensão de ser superior ou de ser infalível. A base do ensinamento de Jesus está nessas palavras: todo aquele que quiser ser o maior, que seja um servidor. Também, quando diz: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. O Espiritismo vem confirmar esses ensinamentos
ao mostrar que no mundo dos espíritos, os que forem humildes na terra encontram-se em melhor condição, no sentido de em situação daqueles que são orgulhosos e poderosos. Ao morrer, os simples e humildes levam consigo aquilo que constitui a verdadeira grandeza no céu, ou seja, as virtudes. Os ricos e poderosos deixam na terra tudo o que fazia a sua grandeza e que não podem levar para outra vida, isto é, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza e todas as coisas que não possuem uma verdadeira importância. Assim, eles chegam ao mundo espiritual desprovidos de tudo, como náufragos infelizes que perderam até as suas roupas. Conservam apenas o orgulho, o que torna sua posição ainda mais humilhante, pois veem acima deles e cheios de glória aqueles mesmos a quem humilharam na terra. O princípio da alternância entre a posição dos orgulhosos e dos humildes é explicado pelo Espiritismo através das reencarnações sucessivas, no qual aqueles que tiveram uma posição elevada em uma existência terrena e foram dominados pelo orgulho e pela ambição, serão rebaixados até a última posição na existência seguinte. Portanto, não procurem os primeiros lugares na terra, nem se coloquem acima dos outros, se não quiserem ser obrigados a descer. Procurem, ao contrário, a posição mais humilde e mais modesta, porque Deus saberá dar-lhes um lugar mais elevado e melhor, se assim o merecerem. Que assim seja. Mais uma vez, ele nos pontua a importância da humildade e da simplicidade. E coloca que o orgulho, a soberba, né, as pessoas que se acham melhores que os outros e que menosprezam, desprezam, né, e que se elevam acima, acham que sabe de tudo, acham que está acima de qualquer coisa, eles serão rebaixados, né? A gente acha que o orgulho, ele não leva a nada. Ele colocou aqui os títulos, a riqueza, a fortuna, nada vai com a gente no caixão, tudo vai ficar aqui. Muitas pessoas, elas se perdem nesse caminho de procurar só angariar riquezas materiais, que vão ficar aqui para outros desfrutarem. E eles vão embora, quando chega no outro lado lá da vida, não tem nada para oferecer, as mãos estão vazias, porque tudo ficou aqui. Então, o que importa não é o que a nossa mão material, em termos materiais, alcançou, e sim o que a gente leva dentro do coração, né? Então, a bondade, a humildade, a caridade, a fé, é isso que Jesus veio nos ensinar, que é isso que Deus valoriza, que é isso que nós vamos levar para outra vida, é isso que Deus espera de cada um de nós. E que se nos sentirmos rebaixados na vida verdadeira, seremos elevados. Se conseguirmos nos posicionar com a inocência de uma criança, né, aí teremos acesso ao reino dos céus. Mas essa inocência da criança é com relação às virtudes e o orgulho. De um coração puro, né? A simplicidade Exatamente, do coração puro, puro mesmo, puro de essa inocência, essa pureza realmente que Deus nos pede, né, para manter. Mas diante de um mundo onde nós estamos passando por atrocidades de todas as ordens, num mundo de expiação e provas, é comum nós balançarmos, nós ficarmos em declínio, entrarmos talvez em espiral de orgulho e de ganância, de vaidade, porque a gente escorrega, né, Gê? A gente escorrega, né? Mas quando a gente toma consciência desses escorregões, a gente consegue, né, voltar para dentro de si assim, Pai, me perdoa que eu ainda sou pecador, eu ainda cometo erros, mas eu estou aqui na luta, né, me auxilia a superar essas vicissitudes, né? Então, ter esse cuidado todo especial de olhar para nós mesmos também com essa inocência de criança, né? Para que a gente possa realmente ter esse olhar mais compassivo para conosco mesmo, para que a gente consiga realmente com essa fé, tá? E galgar um espaço diferente, tá? Porque se que nem tu disse, né, Gê? Pô, se eu para mim atingir o meu sucesso, eu pisar em cima das pessoas, utilizar de má fé para subir, para escalar,
né? O caixão não tem gaveta, a gente não vai conseguir levar nada, né? Não vai conseguir levar nada, não tem gaveta. Por mais que eu faça lá no cemitério um mausoléu com granito preto, com os escritos tudo dourado, folhados a ouro, vai ficar lá no cemitério, não vou levar isso, né, para o outro lado. Então, o que eu vou conseguir levar mesmo é só mesmo as virtudes que eu consegui trabalhar durante a minha vida. E se eu não trabalhei virtude nenhuma, vai chegar um paupérrimo do outro lado, né? E outra coisa também que ele colocou aqui, tem 4 mil, é que ele fala, procurem servir, sigam o meu exemplo. Eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Vim dar minha vida para que isso sirva de exemplo para muitos. Então, a maior prova de amor é essa que Cristo deixou para a gente. O amor, o serviço, a humildade, não distinguir nenhum. Ele não fazia caso de ninguém, ele não desfazia de ninguém. Exato. E ele ainda falou, eu vim para os doentes, não para os sãos. Uhum. Então, ele sentava com prostitutas, ele sentava com cobrador de impostos, ele sentava com bêbados, ele sentava com qualquer um que abrisse o seu coração e que estivesse pronto para ser servido por ele. Isso é muito bonito. Uhum. E se colocar na posição de aprendiz também, né, Gê? Porque se ele é o nosso mestre, nosso guia, que nós nos colocamos... Eu faço isso, eu falo por mim, tá? Eu me coloco como aprendiz de Jesus para que realmente eu consiga passar por essa vida amando, sabe? Amando. Inclusive os inimigos, inclusive os que machucam a gente. A gente sabe que a gente tem várias pessoas no nosso convívio que foram tóxicas, que nos machucaram, e o tanto que nós também fomos o tóxico da situação, sabe? Porque hoje nós temos uma certa maturidade, mas essa trajetória que a gente vem vindo é desses altos e baixos, é de cair, machucou o joelho, levanta e segue andando, curou, vamos de novo. É assim a nossa vivência, né? A nossa passagem aqui na Terra. Cada um sabe onde é que o calo aperta. Verdade. Então, dando sequência ao nosso culto, né, dessa noite, vamos lá para o... Então, vamos lá. Do livro Pão Nosso, então, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 23, não é de todos. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 2, disse o seguinte: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é para todos. Dirigindo-se aos irmãos da Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhe concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento de homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízo, e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifício, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorear-se dela, como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram pela adquirir. Aqui, Emmanuel nos apresenta uma boa ideia de que a fé viva realmente não é de todos. Essa fé viva que
faz com que nós nos coloquemos naquela posição de servidores, como a Gessiara trouxe no texto anterior. Nós nos colocarmos nesta posição de humildes, para termos realmente esta fé viva dentro dos nossos corações. E como é que a gente procede? Trabalhando, porfiando e seguindo no caminho do bem, servindo. É servindo. Então, estamos a serviço do que neste momento? Qual a nossa missão? Qual é o propósito que a gente tem na nossa vida neste momento? Meu propósito, a minha missão, servir a Deus com amor e com devoção. Servir a Deus com amor e devoção. Como? Propagando o amor e a devoção. E todas as outras características que Deus nos instrui a cultivar no nosso jardim da alma. Com certeza, na nossa trajetória de vida terrena, nós vamos tomar chibatada, nós vamos ser açoitados, nós vamos ser ridicularizados muitas vezes por seguirmos a Deus. Né? Quantas vezes já não nos foi apontado, tu tá muito religioso, tu tá muito religiosa, tu só fala em Deus, só sabe falar em Deus, só sabe falar em Jesus, tu não tem outra coisa para falar, prefiro ser ridicularizado por conta disso, do que me fazer ao ridículo e estando na rua ou dentro de casa fazendo coisas inapropriadas com relação ao meu irmão, minha irmã, esposa, filho, enfim, quem que está à minha volta. São dois textos que nos trazem a reflexão para essa humildade, para essa transformação mesmo que a gente precisa na nossa vida, né, Gê? E eu estou aqui refletindo porque muitas vezes a gente pensa assim, eu não posso fazer nada para o outro, eu não estou tendo nem para mim, mas a oração, a prece, ela é gratuita e a gente pode fazer pelo outro. A prece até mesmo por aqueles que nos magoaram, sabe? Porque quando Deus fala amar a quem nos ama, é muito fácil, mas amar quem nos feriu não é. Então, é lógico que no primeiro momento nós somos humanos, nós somos imperfeitos. A gente tem a raiva, a gente tem a fúria, a gente não quer mandar a luz, não quer mandar nada de bom, não. À medida que a gente vai estudando, vai aprendendo com os exemplos de Jesus, a gente pede a Ele, amansa meu coração, Senhor, me ajuda a não desejar o mal. Se eu ainda não consigo desejar o bem, pelo menos me ajuda a não desejar o mal. E aí, trabalhando um pouquinho a cada dia no nosso interior, a gente vai começando, sabe, a burilar aquela raiva, aquela mágoa dentro da gente, a gente consegue começar a emanar luz. Consegue, pelo menos, pedir a Deus pelas pessoas. Consegue pedir para que a gente não mande nada de negativo. E a gente tem que pensar, principalmente, que a vida é um bumerangue. Tudo que vai voltar para a gente. Tudo que a gente está mandando vai voltar para a gente. Então, começar a ter esse olhar, a ter essa consciência, que muitas vezes, né, a gente ainda é imaturo, a gente ainda é falho e não tem. Mas a partir do momento que a gente começa a estudar, a partir do momento que a gente começa a ter essa consciência, e vai falando dela, primeiro para o nosso ouvido escutar, e depois para levar para o outro. E aqui, nesse nosso estudo, ele é um momento de servir, ele é um momento de estar levando luz para aqueles que vão nos escutar depois, ver a nossa gravação e se espelhar um pouquinho nisso. Eu acho que esse aqui é o nosso momento. Aos domingos à noite, a gente pega, senta aqui, primeiro para a gente, mas depois também sendo um instrumento de luz para aqueles irmãos que estão aqui conosco, desencarnados, que possam estar sendo beneficiados por essa luz, e para aqueles irmãos que vão assistir depois, que possam também ter essa vontade de estudar, de abrir o Evangelho, de ler, de procurar um pouquinho a cada dia. Como dizia o Chico, nem que seja se arrastando, mas para frente. Se arraste um pouquinho, se não consegue andar, vai arrastando, mas vai para frente. Continua, é o amor em movimento, é a ação. Né? É isso. Antes, quando você estava comentando sobre a casca que se forma quando a gente sofre alguma coisa e precisa, né, enviar luz, né, para a gente conseguir enviar luz para os nossos inimigos, tá? São os nossos irmãos que estão na luta como a gente, né? Eu não consigo colocar palavra pejorativa em cima, mas o que me veio à mente assim, como é que um coração
que está com dor consegue emitir luz. Essa luz primeiro tem que ser pedida e solicitada por Deus para nós. E aí me veio aquela história, assim, eu lembrei do André com a história do Kinder Ovo, sabe? Todo aquele ovinho lá que tem uma surpresa dentro, um brinquedinho dentro, sabe? Aquele brinquedinho dentro é o nosso coração. Então, se em volta do nosso coração tiver a mágoa, o rancor e tudo mais, não tem como a gente acessar aquele prêmio, né? Por isso o poder da oração. Por isso o Pedir, poder da Senhor, oração. ensina-me a ser humilde de coração. Senhor, ensina-me, capacita-me. Por isso que a oração primeiro ela é para a gente. Exatamente. Porque, aos poucos, Deus vai abrandando o nosso coração. A gente consegue sentir um amor e um poder que vem acima de nós. E a gente consegue replicar isso, né, Gê? Porque a partir do momento em que a gente passa a sentir, já é normal e natural para a gente querer repartir, né? Porque assim nós fomos criados, né? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Ele nos dá aquele alento, automaticamente nós queremos que esse alento chegue aos corações que nós causamos algum problema, né? Quando alguém nos ofende, a gente agora aprender a orar por essa pessoa, porque a gente começa a pensar em termos de não julgar e de olhar com compaixão. Porque essa pessoa está me ferindo? Porque ela está ferida. Gente feliz não fere. Gente machucada fere. Gente ferida fere. Então, se ela está me criticando, me recriminando, me ofendendo, alguma dor está por trás daquilo. Então, tentar olhar com um pouquinho de compaixão. E pedir também, Deus, abençoa a vida dessa pessoa, ameniza a dor que ela possa estar sentindo. Estamos no caminho, é isso que é importante, que a gente está no caminho. A gente olhar tudo aqui, se for olhar para trás e ver tudo o que aconteceu desde o nosso nascimento aqui, neste momento na Terra até hoje, é uma evolução, assim, quilométrica, certo? Diante de tudo. Mas graças a Deus que a gente se propôs a estudar, sabe? A sair da ignorância para ter um pouquinho de conhecimento. É claro que a partir do momento em que tu tem mais conhecimento sobre qualquer coisa, tu será cobrado, mas tu vai ser cobrado pelos erros que tu comete diante as coisas que, né, que a gente acabou fazendo. Colocar uma música. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que assim seja. Que tenhamos todos uma excelente semana, porque é esta luz que a gente deseja para nós e para todos. Muito bom, dona Gessiara, adorei. Vamos pedir à espiritualidade amiga aqui presente que purifique a água que nós vamos beber, para que ela sirva de alimento para o nosso corpo, assim como os ensinamentos serviram de alimento para o nosso espírito. Agradecendo a espiritualidade amiga aqui presente conosco, agradecendo todos os ensinamentos, pedindo a Deus o vosso amor e a vossa compaixão. Olha, Senhor, por todos aqueles que se encontram nas ruas, nesse frio. Olha, Senhor, pelas mães que não têm alimento para dar para os seus filhos. Olha, Senhor, por aqueles que estão internados em hospitais e manicômios.
por aqueles que estão em presídios, por aqueles que ainda se encontram na erraticidade, por cada coração que ainda não descobriu o vosso amor. Olha por todos nós, Senhor, que necessitamos da vossa luz, da vossa benevolência, da vossa compaixão. Dá-nos uma semana abençoada. Fortalece nosso espírito, fortalece o nosso coração, Senhor Jesus. Gratidão por tudo, tudo que o Senhor nos proporciona, cada bênção, cada prova que nós conseguimos vencer através do vosso amor, do vosso amparo. Gratidão, Senhor Jesus. Que assim seja. Sim, seja. Muito bom, muito bom. Pode fazer sua prece final, fiz a minha. Não, já está feito. Já está feito. Hoje tudo dedicado a você. Hoje você foi a nossa co-hoster, tá? Nos brindou com a sua oração de início. Gostou da musiquinha? Adorei. Não, tá excelente, excelente. Ai, que delícia. Tava precisando dessa energia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Ai, tão bom. Tava precisando dessa energia hoje. É maravilhoso.